Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula de Filosofia da Educação do curso de Licenciatura em Matemática em EAD da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu sou Naíris Lima e vamos trabalhar a importância desta disciplina, bem como a relevância dela para o curso de licenciatura. Para isso, trabalharemos os pressupostos e perspectivas da filosofia. Questionaremos inicialmente o que vem a ser a filosofia. O termo filosofia é de origem grega, composto pelos radicais gregos philo e sophia, significando amizade pela sabedoria. Ao indagarmos sobre o que é filosofia, não encontramos unanimidade sobre os seus significados. A filosofia é, basicamente, uma criação de conceitos. O pensar filosófico é norteado por diversas definições, ora pela essência, ora pela imanência, ora é visto como uma perspectiva de um objetivo último da história, ou uma preocupação com as questões mais imediatas. Alguns pensadores defendem uma prevalência da razão, outros já criticam essa centralidade. Deixando essas querelas de lado, o que mais importa é compreendermos o que é essa multiplicidade de vertentes que nos instiga ainda mais a percepção da multiplicidade do real, que traz elementos comuns a todas as vertentes que são a crítica, o questionamento, a admiração, o espanto, a desobediência, a rebeldia, a inquietação e o inconformismo como o que é tido como eterno. A filosofia, ao longo do tempo, foi se constituindo como um calidoscópio de enorme amplitude, subdividindo-se em áreas como ontologia ou metafísica, que trata dos fundamentos últimos do ser. Epistemologia aborda as ciências e os seus métodos e resultados. Teoria do conhecimento, que trata das diferentes modalidades do conhecimento humano, quais sejam sensação, percepção, memória, imaginação, intelecto, senso comum, ciência, dentre outros. A filosofia da linguagem, que estuda a linguagem e todas as suas ramificações. História da filosofia aborda os diferentes períodos da filosofia e seus representantes, ideias e obras, ou seja, nas diversas dimensões da história e suas concepções. Ética debruça nos valores morais. Política estuda as relações de poder e autoridade. Filosofia da arte ou estética, que estuda as formas, obras e criações artísticas. E, por fim, e não menos importante, a filosofia da educação, que estuda a educação e sua abordagem filosófica. Nossa disciplina se limitará ao campo de investigação da filosofia da educação. Para isso, devemos nos questionar: o que é educação? O que é filosofia da educação? A educação é uma atividade ontológica do ser, compreendido como uma ação mediadora entre o homem e natureza e constituidora da humanização. Falamos de educação como um processo de socialização extremamente abrangente, que inclui a forma da espécie humana desde os tempos remotos. A filosofia e a educação caminharam juntas por muito tempo, mas podemos fazer outro questionamento: qual é a verdadeira finalidade da educação? A educação não tem um fim em si mesma e nem tampouco é neutra, mas sim busca a manutenção ou transformação social. Nessa perspectiva, ela procura por pressupostos orientadores da formação dos homens e da convivência entre eles, e é a filosofia quem possibilita tal reflexão. Mas tenhamos cuidado. A filosofia da educação não deve ser confundida com um pensamento voltado exclusivamente a questões didático-pedagógicas. A filosofia da educação abrange outras dimensões da existência humana. Para compreendermos melhor essa abrangência, precisamos de um aprofundamento maior em alguns pressupostos filosóficos. Quais sejam antropologia filosófica, epistemologia e axiologia. Por antropologia filosófica, o termo antropologia deriva do grego anthropos
e logos. Anthropos, homem, e logos, teoria, ciência. A antropologia seria a investigação sobre o conceito que o ser humano faz de si próprio, de suas faculdades, habilidades e ações que orientam a vida. Subdividiremos a antropologia filosófica em 4 partes principais. São elas: essencialista, naturalista, histórico-social e pós-moderna. A antropologia essencialista se caracteriza pela busca da unidade na multiplicidade dos seres. Ou seja, é uma busca pela essência do ser, isto é, ajudar os indivíduos a alcançarem aquele modelo idealizado de homem. Nesta concepção, a humanidade teria uma natureza imutável, apesar das diferenças individuais. Ela tem sua raiz na metafísica grega da antiguidade. A antropologia naturalista se caracteriza pelo enfoque naturalista imposto ao conceito de humanidade, uma visão mecanicista do homem, onde o corpo era uma máquina submetida às leis naturais de uma forma determinista, estando ausente uma autodeterminação do seu destino. Essa vertente teve seu ápice com o cientificismo positivista e influenciou muito fortemente a psicologia behaviorista, que definiu ramos de técnicas e procedimentos pedagógicos para a educação. A antropologia histórico-social recusa uma concepção essencialista do homem, afirmando que não há natureza humana universal. Os homens são seres pragmáticos, definidos pelo trabalho e convivência coletiva, e as condições econômicas estabelecem os modelos sociais de produção e suas circunstâncias. Podemos destacar 2 vertentes desta concepção: a marxista, pautada numa compreensão de totalidade com uma fundamentação econômica, e a fenomenológica, defensora de uma autodeterminação mais autônoma do sujeito. A influência dessa concepção na educação vem pela criação de teorias que reconhecem o papel do educando no processo de aprendizagem. A antropologia pós-moderna é também contemporânea, e suas principais críticas às grandes correntes humanísticas da modernidade são: a centralidade do sujeito seria uma invenção disciplinar, o saber não seria a porta para a liberdade, mas estaria ligada às formas de poder. A ideia única da humanidade precisaria ser desfeita em nome da multiculturalidade. A superioridade da razão seria impotente para resolver os problemas da existência. Os efeitos desta concepção ainda são visíveis, sendo uma das principais críticas ao modelo educacional como currículo e a relação professor-aluno. Concluindo aqui a definição antropológica ou da antropologia filosófica, outro pressuposto filosófico é a epistemologia. É a teoria do conhecimento. Epistemologia deriva do grego gnose, conhecimento, e episteme, ciência. E é a parte da filosofia que investiga as relações entre o sujeito cognoscente, cognitivo, que pensa, e o objeto conhecido no ato de conhecer. Também é o estudo do conhecimento científico, suas hipóteses, seus métodos, por isso é denominada de filosofia das ciências ou teoria do conhecimento científico. Subdividiremos a epistemologia em 4 principais. São elas: racionalismo, empirismo, positivismo e fenomenologia. Racionalismo: buscar uma verdade primeira sobre a qual não houvesse dúvida. A dúvida tornou-se um método e tudo foi questionado, chegando a uma verdade indubitável, a saber, a existência. A exemplo, poderíamos citar a célebre frase de René Descartes: penso, logo existo. No empirismo, diferentemente do racionalismo, prioriza o papel do objeto. Não despreza a razão, mas a subordina à experiência. A exemplo, poderíamos citar a frase de John Locke, que, abre aspas, a alma é como uma tábula rasa, uma tábula sem inscrições,
porque o conhecimento só começa após a experiência sensível. Fecho aspas. Positivismo radicaliza a tendência empirista ao subordinar as experiências teológicas e metafísicas, tido como inferiores à ciência. Seria como uma explicação dos fatos por meio da observação e da experimentação, e de suas relações entre os fenômenos. Fenomenologia cessa a dicotomia entre sujeito e objeto e prevalece o conceito de fenômeno, o que aparece. Não haveria, portanto, um objeto em si significante, pois o sujeito é quem daria significado ao objeto. E, por fim, vamos ao pressuposto da axiologia. O termo axiologia deriva do substantivo grego axia, preço, valor de alguma coisa, e do adjetivo axios, o que vale, que tem valor de, digno, justo. É a parte da filosofia destinada à teoria dos valores, geralmente relacionada aos valores éticos, políticos, econômicos e estéticos. As questões axiológicas tratam sobre a diversidade dos valores, natureza, subjetividade, universalidade, relatividade, dentre outras. A grande dificuldade é que a convivência coletiva é conflitante, dada a pluralidade de valores existentes no coletivo, no qual nos devemos nos posicionar, escolher e respeitar os valores que nos são dessemelhantes. Vamos finalizar nossa videoaula da unidade 1 por aqui, mas antes devemos salientar a importância da participação efetiva de vocês nos fóruns e em todas as atividades. A atenção aos prazos e conteúdos da disciplina. Muito obrigada e até a próxima videoaula.